Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, doutora. Eu, doutora Carol, trazendo os especialistas em diversos assuntos para tirarem todas as dúvidas da saúde feminina. E hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, uma pessoa que estudou comigo, gente. Não pergunta nada do meu passado para ela, é o nosso segredo, tá? Uma pessoa que estudou comigo, muito querida, doutora Maria Elisa Martins. Ela vem para falar sobre ecofetal. Afinal de contas, que babado que é esse? Que exame que é esse? Toda gestante tem que fazer? Então, com vocês, senhoras e senhores, doutora Maria Elisa. Olá para todos. Primeiramente, o ecocardiograma fetal não era um exame que toda gestante deveria fazer. A partir do meio do ano passado, através de uma portaria, esse exame foi considerado como fazendo parte dos pré-natais. Além disso, o ecocardiograma fetal, ele avalia o coração anatomicamente, todas as estruturas cardíacas, assim como os fluxos, e a gente tem que ter essa noção, porque 1% de todas as malformações cardíacas são, todas as malformações congênitas são cardíacas. Nossa, é muita informação, né? Eu acho que eu vou pedir para ela destrinchar tintim por tintim. Porque se deixar, a doutora Maria Elisa vai fazer uma aula aqui para gente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem que faz o ecocardiografia fetal? Assim, são todas as gestantes? Qual que é a recomendação? Explica um pouquinho para gente. Tá. Hoje em dia, todas as gestantes, independente de fatores de risco, tem que fazer o ecocardiograma fetal. Como eu falei, 1% das cardiopatias, das anomalias congênitas são cardíacas. Isso daí é muita coisa. Então, a gente procura avaliar o coraçãozinho do feto, procurando diagnosticar cardiopatias congênitas, para fazer essa mãe ter um melhor diagnóstico e poder procurar uma maternidade que tenha um suporte cardiológico para esse bebê, se tiver alguma cardiopatia complexa, para nascer com um suporte de cirurgia cardíaca ou um médico especialista em hemodinâmica, seja qualquer a indicação. Então, hoje, todas as gestantes devem fazer esse exame de ecofetal para a gente estudar o coraçãozinho do bebê. E qual é o melhor período para se fazer? Qual a idade da gestação? Com quantas semanas que ela tem que estar? Como é que é essa questão de período? Sim, isso daí é uma ótima pergunta. A melhor imagem ecocardiográfica para avaliar o coração é 28 semanas, mas a gente pode fazer tranquilamente antes desse período, até depois de 22 semanas, até o final da gestação também. Tá. Só que a gente tem que saber que quanto maior o tempo de gestação, essa imagem pode estar mais limitada. Então, eu posso, porque os ossinhos já começam a fazer sombra na parte do coração, isso daí pode atrapalhar eu avaliar adequadamente o coração fetal. Porém, eu posso fazer até o final da gestação, sem nenhum problema. Mas a melhor janela, né? A melhor janela é 28 semanas. A gente teve também uma paciente que fez, tinha um diagnóstico de fora, aí eu pedi para você repetir, você ficou repetindo esse exame. Então, não é um exame... a gente fala que se faz, né? E se tiver tudo bem, não se repete. Mas é um exame que pode correr o risco de ter que repetir, é isso? Sim, até porque hoje em dia muitas pessoas fazem esse exame e às vezes não tem a preparação adequada. Tipo assim, eu fiz pediatria, fiz cardiologia pediátrica, fiz ecocardiografia pediátrica e fetal, fiz um após fetal. Então, assim, a pessoa mais adequada para avaliar o coração do feto é o cardiologista. Anotaram essa, meninas? Então, quer dizer, e eu sempre oriento isso nas consultas, que quando vocês forem para fazer esse exame, a gente espera que vocês encontrem com uma pessoa tão gabaritada quanto a doutora Maria Elisa, né? Que fez pediatria, fez cardiologia, estudou ecofetal. Então, assim, é responsável de um serviço aqui em São Paulo, de referência. Então, isso é super importante. Então, a pessoa que faz é cardiologista, né? Sim, a base é um ecocardiografista. Isso. Então, ele não vai olhar
a cabecinha do bebê. Ele não vai olhar se o bebê é menino ou menina. Ele não vai olhar a placenta, falar, ai, que belezinha, tá com o dedinho na boca, tá brincando com o pezinho. E isso eu sei que gera frustração em vocês. Sim. Mas é importante vocês ouvirem da profissional isso, né? Então, tá lá para extremamente estudar o coração do feto. Sim, Carol, porque assim, o coração fetal, na nossa avaliação, tem uma média aí de 3,5 centímetros. Então, imagina você avaliando todas as válvulas cardíacas dentro desse coração, todas as veias que entram, as artérias que saem. Então, assim, de maneira geral, é uma coisa muito específica, sim, e muito importante, porque a gente tem que avaliar o septo interventricular, se passa alguma coisa, que nem aquele caso que a gente teve, que veio uma paciente de fora com um diagnóstico de um buraquinho entre os septos interventriculares, e daí você vai repetir, não tem. Pode ser que fechou do tempo que ela fez esse exame até chegar em mim. Isso daí é muito comum. Algumas malformações cardíacas congênitas mudarem durante a gestação. Isso daí também pode acontecer. E por isso é tão importante a gente ficar nessa observação. Para a mãe chegar, quando ter esse neném, não levar um susto, né? Nossa... Então, mas tinha uma coisa grave e ninguém me falou nada. Entendi. Eu poderia ter mudado o prognóstico cirúrgico. Sabe assim, é uma preparação na realidade. Entendi. Então, para vocês verem a importância desse exame que deve ser realizado para todas as gestantes. Então, agora é norma, não é isso? Sim, é norma. Agora é norma. Como é que fica a questão desse exame? Esse exame, eu sei que a gente não pode falar em valores, porque o CRM, né, nos proíbe de falar valores, mas assim, é um exame que é obrigatória a cobertura pelo convênio, não é obrigatória, você acha que é um exame que é acessível? Como é que está essa questão de acessibilidade a esse exame? Eu acho assim, que tudo depende se tem, de fato, o profissional que faça. E os convênios têm o código TUS, então é um exame recomendado e um exame que o convênio deve cobrir. Entendi. Na verdade, na grande maioria, acaba sempre cobrindo. Isso. E aí, fiz o exame, eu posso ou repetir ou não, a depender... da cardiopatia, do que tiver. Desse exame, e aí sim eu vou ser referenciado para alguma maternidade. Sim. Então, se eu fizer esse exame e tiver uma alteração, essa gestante pode até mudar de classificação. Em vez de ser um pré-natal de baixo risco, ela muda para um pré-natal de alto risco. Sim. As cardiopatias mais graves, como uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que é uma cardiopatia muito complexa, geralmente a gente acaba fazendo essas crianças nem nascerem numa maternidade específica. A gente leva o obstetra para um centro de referência. Uau! Sim, e daí nasce já, dependendo do que vier junto com essa cardiopatia, porque às vezes tem algumas associações muito graves, então às vezes precisa fazer um procedimento assim que tira o neném em algumas cardiopatias. Então, é melhor que seja feito num centro de referência já. Então, tem muitos hospitais aqui em São Paulo que a gente já referencia isso. Entendi. Agora, você já pensou um obstetra dentro de uma unidade cardiológica? Não tem luzinha no teto, não tem um parto humanizado, não tem água, não tem a bola, não tem a doula, mas tudo bem. Mas a importância do exame para orientar a mãe e orientar em relação ao que ela deve procurar para esse bebê nascer de uma maneira adequada, sabe? Com todo o suporte possível e aumentando muito a chance de sobrevida. Então, quanto mais você for preparada para o parto, sabendo de tudo que pode ter de coisas diagnosticáveis que a gente pode fazer, né? Então, melhor, né? Você vai estar indo já com uma rede de apoio adequada. E aí, pergunta que não quer calar. Tem alteração no eco fetal? Todos os partos são cesáreas? Isso daí é indicação extrema do obstetra. Então, olha, gente... São raríssimas as cardiopatias que a gente indica cesárea. Tá vendo, pessoal? Então, o que a gente precisa é ter
bastante acesso às informações, com uma medicina baseada em evidência, faça um bom exame. E você que está acompanhando aqui todas as nossas entrevistas, todos os nossos bate-papos, e sempre a gente não tem roteiro, a gente está realmente conversando de uma maneira muito leve para trazer informações para vocês. Se você está gestante e ainda não fez esse exame, conversa com o seu obstetra, porque eu acho que também gera uma dúvida, né? Fiz o segundo morfológico, né? O de 20 a 25 semanas. Se tiver tudo bem, eu não preciso do eco? Pelo que você falou, não, precisa fazer, Precisa, né? porque são olhares diferentes, entendeu? Muitas cardiopatias têm um 4 câmaras normal. E a maior parte da avaliação dos ultrassonografistas no morfológico é ver vias de saída. Eles acabam vendo adequadamente o coração, mas tem algumas coisas que são muito específicas que passam pelos olhos dele e que um especialista nisso vai ver mais adequadamente. Então, recado dado. Eco fetal para todas as gestantes. Façam acima de 28 semanas, mas como a doutora Marilisa falou, a depender do seu caso, pode ser que seja feito um pouquinho antes, mas até o final da gestação. Sim. O que a gente orienta. Pode fazer? Até o final da gestação, lógico. Eu acho que o importante é você fazer, entendeu? Eu já diagnostiquei alguma cardiopatia congênita com a gestante com 37 semanas. Uau. Tipo assim, no gol. Ela começou a contar o tempo dela, né? Eu acho que até foi ótimo, porque ela acabou indo, assim, passou a gestação toda de uma forma tranquila, né? E no final a gente orientou ela adequadamente, dando uma paz para ela e para esse bebezinho nascer numa maternidade adequada. Pergunta que não quer calar. Qual é a importância do eco fetal ser realizado em todas as gestantes? E aí, doutora Marilisa? Então, o ecocardiograma fetal ele é de extrema importância porque 1% de todos os bebês podem ter cardiopatia congênita, sendo que é uma das principais anomalias congênitas que a gente vê. Além disso, é de extrema importância a avaliação adequada do coração fetal, avaliando todas as estruturas, os fluxos, para a gente diagnosticar algumas cardiopatias congênitas e orientar a gestante à maternidade que pode nascer, dar todo o suporte pós-natal para esse bebê. Então, hoje, no nosso Pode Isso, doutora, a gente trouxe a querida colega de turma, doutora Maria Elisa, que explicou para a gente da importância do eco. Má, quero te agradecer imensamente a sua presença, tá participando aqui desse projeto, que é um projeto realmente que a gente quer trazer medicina baseada em evidência de uma maneira leve e amorosa para chegar aí para todas vocês. E eu queria que você agora conversasse com todas essas gestantes que assistiram a gente até aqui, as futuras mamães que ficam preocupadas quando o médico, né, pedir esse exame. Qual que é a mensagem que você deixa para elas? Bom, a mensagem é que esse exame faz parte, sim, do pré-natal. Todas as gestantes devem fazer. Para a gente tirar isso daí da frente, falar que esse coração está normal, que esse bebê pode nascer numa maternidade, pode nascer de parto normal, tranquilamente, e fazer toda essa festa aí. Porém, também existem os casos que apresentam alguma cardiopatia congênita e essa sim a gente vai indicar para nascer numa maternidade que tenha um suporte cardiológico adequado para receber esse bebê, para ver se precisa fazer alguma intervenção sim. Assim que nasce, ou se a gente vai acompanhar e dar alta para fazer em outro momento. Repetir o exame do neném, isso a gente sempre faz assim que o neném nascer. Não é só o diagnóstico fetal, às vezes o diagnóstico fetal ele é muito limitado. Assim que o neném nasce, a gente repete todo o exame novamente desse bebê, para confirmar o diagnóstico, às vezes para complementar, às vezes a gente pode fazer outros tipos de exame para complementar todo esse diagnóstico e montar uma boa estrutura para fazer a correção cirúrgica, se tiver alguma coisa, lógico. Eu quero te agradecer imensamente
a sua presença aqui, muito legal, muito obrigada. Gosto muito dela, né? Eu nem vou falar quantos anos que a gente já tem de formada, deixa pra lá, que a gente se garante aqui no reboco. E eu queria que você deixasse todas as suas redes sociais, aonde que a doutora Maria Elisa, com tanta especialidade sobre o coraçãozinho do bebê, atende sua rede social para que todas possam te encontrar. Bom, eu atendo na Clínica Cursi e na minha rede social do Instagram é babystar.usg. Que é a abreviação de ultrassom. Quero agradecer vocês que acompanharam a gente até o final desse episódio do Pode Isso, doutora? Com a nossa queridíssima doutora Maria Elisa, falando sobre o eco fetal. E convido você a seguir a gente no nosso Instagram, no @dra.carolinacursi, onde a gente traz bastante informações. Todos os episódios também a gente coloca lá no YouTube. Espero vocês no próximo episódio.